Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos concluindo o livro de 1 João. Já fizemos uma sessão nos primeiros versos até o verso 12. Nós vamos começar agora, nós vamos fechar esse livro com algumas admoestações finais. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar sua apostila, seu caderno de anotações e abrir a palavra do Senhor comigo em 1 João capítulo 5. Nós vamos começar a estudar um pedacinho desse capítulo, um bom trecho desse capítulo que diz sobre a eficácia da oração. A vida de oração é algo muito importante para o servo do Senhor. Não importa quanto tempo você conhece o Senhor, não importa quanto tempo você é membro de uma igreja, ou talvez você está fazendo essa classe porque quer se batizar, não importa a sua idade, a nossa vida de oração é chave para o nosso relacionamento com Deus. Na oração nós falamos e na oração nós ouvimos o Senhor. Então vamos lá, a partir do verso 13. João diz: escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha só, João abre esse pedacinho mais uma vez falando sobre a fé, sobre o coração do nosso relacionamento com o Senhor, como nós vimos ali na passagem de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é simplesmente você crer, né? Simplesmente, às vezes, você tem aquela força de vontade. Não. João está falando de algo específico, da nossa fé, do crer em Jesus, do crer no Filho de Deus. E é aí, nesse princípio, que ele começa a elaborar a respeito da oração. Então, se você crê no seu coração, se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você tem a vida eterna. É importante para João que a gente tenha essa convicção. Muitas vezes nós escutamos aquela frase: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Não sei, Deus sabe. Deus sabe, mas Ele deseja também que você saiba. Se você fez uma decisão de servir ao Senhor, você tem se esforçado para andar na luz, você tem amado o Senhor com todo o seu coração, procurado obedecer os mandamentos, você tem a vida eterna, é uma garantia. E essa deve ser a nossa esperança. E você, quando você ora, você procura saber a vontade do Pai? Ou você só quer saber da sua própria vontade? Tem gente que quando ora só fala, né? Só fala, nunca está disposto a ouvir. E aqui João está dizendo que não é assim que funciona a oração, porque nós temos a confiança no verso 14, ao nos aproximarmos de Deus, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então medite nisso quando você for orar. Irmão, fale ao Senhor, tenha liberdade, mas também escute. Deixe Deus falar com você. Olha, eu tenho aprendido na minha vida de oração que às vezes o Senhor fala até no silêncio. Às vezes eu estou no meu tempo com o Senhor e eu já falei. E às vezes eu percebo que o Senhor quer que eu fique quietinha para que Ele fale. Então, até mesmo no silêncio, Deus pode estar falando com você. Tenha o seu coração aberto, não apenas para ter os seus desejos supridos. E Deus, a palavra do Senhor diz no Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor tem prazer em te abençoar, Deus tem o melhor para você, mas a vontade de Deus é superior à sua vontade. E nem tudo que você quer e nem tudo que você pede é a vontade de Deus para você, ou é o tempo de Deus para você.
Então, que tal na hora que você orar, você pode dizer ao Senhor assim: Pai, eu quero muito isso. Seja uma cura, seja uma provisão, seja a solução de um problema, não sei. Mas, Senhor, me mostra a tua vontade. Quero muito isso, Pai. Mas eu quero também conhecer a tua vontade. Eu entendo que a tua vontade é o melhor. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Então, fique com esse verso, sublinhe na sua Bíblia, verso 14. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Complete em sua apostila, Deus ouve a nossa oração. Vamos prosseguindo para o verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. A pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Toda vez que a gente chega nesse pedacinho dessa passagem, já ministrei esse curso na nossa igreja por muitos anos, sempre nós chegamos a muitos questionamentos com relação a esses versos, tá? E eu espero que no que nós vamos estar compartilhando aqui, que você entenda, mas se você ficar com alguma dúvida, você pode estar escrevendo a sua pergunta, mandando para mim, a gente vai estar conversando sobre isso. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam para mim, qual o pecado que leva à morte? Essa morte é física ou é morte espiritual? Não sei se eu tenho resposta para todas as perguntas, mas eu quero trazer aqui o que a palavra de Deus diz que talvez possa nos trazer esclarecimento. Então vamos ver, o comecinho do verso 16, João diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado. Então vamos pensar nesse princípio. Alguém da nossa família da fé está cometendo pecado. Irmãos, olha, aqui não está falando simplesmente de você flagrar uma pessoa, e pecado, irmãos, não é só adultério, tá? Às vezes a pessoa pensa que pecado é só na área sexual, e não é, ok? Pecado é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pecado é a desobediência aos princípios da palavra do Senhor. Então vamos entender, pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Então, abrange a sua mentalidade quando você estiver pensando nisso. Se alguém da minha família da fé está pecando, percebemos que o irmão está indo para o caminho do pecado, o que fazer? Nós vamos ler o texto de Mateus 8, verso 15 ao verso 17, e essas são palavras de Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, ou em algumas versões não apresentam essa palavra contra você, se o seu irmão pecar, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então vamos lá, este é o passo bíblico a ser feito quando entendemos que alguém está em pecado. Primeira coisa é advertir. E aqui pode ser feito até entre 1 a 1, né? A pessoa que vai ser advertida e a pessoa que vai estar trazendo a advertência. Se necessário, a Bíblia nos orienta a advertir com testemunhas. Mas nós fazemos isso entendendo que a escolha de arrependimento é individual. Não podemos forçar ninguém a se arrepender. Até por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E orar, será que nós podemos fazer isso? Claro. Lembra de Jó? Jó era um homem que temia ao Senhor.
Ele orava e até oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Jó capítulo 1, verso 5 diz: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, ou seja, mandava chamar os seus filhos, que já eram adultos, já eram casados, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então, essa é a instrução bíblica para a gente, de orar, advertir, chamar testemunhas. Não é de julgar, de fazer fofoca, nem de praguejar, tá bom? Precisamos nos lembrar que todos nós pecamos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos: todos pecaram e destituídos estão, ou em algumas versões, e carecem da glória de Deus. E nós já falamos sobre isso, até no capítulo 1 de 1 João, que se alguém diz que está sem pecado, é mentiroso. Por quê, irmãos? Nós somos falhos, nós somos carne. Então, nós não temos o direito de, como aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, estar com pedras nas nossas mãos. Porque Jesus disse: se alguém está sem pecado, esse pode atirar a primeira pedra. Mas se nós todos entendemos que nós somos pecadores, não é o nosso papel, mesmo que a gente lute contra o pecado, não é o nosso papel apedrejar aquele que está passando por esse caminho. É o nosso papel orar, advertir, chamar testemunhas, tá? Voltando para o verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. A pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Então vamos lá. Você advertiu, a pessoa arrependeu, retornou ao caminho, você ganhou aquela alma. A palavra de Deus diz isso. Mas o que João quer dizer com a segunda parte dessa passagem? Qual o pecado que leva à morte? Então, talvez não exista um texto que seja explícito ao falar exatamente, né? Às vezes a gente queria ler isso. Mas Jesus conversa com seus discípulos a respeito de pecado que não recebe perdão. E nós vamos para Marcos capítulo 3, espero que todo mundo abra essa passagem comigo. Marcos 3, 28 a 29, Jesus diz o seguinte: ele está conversando com seus discípulos. Ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, e depois ele fala essa frase: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então vamos lá. Eu queria lembrar a vocês que quando Jesus está falando essa palavra tão forte, blasfêmia, o que é blasfêmia? Blasfêmia é uma palavra ou um ato injurioso contra alguém. Então aqui Jesus está dizendo uma palavra ou um ato injurioso contra o Espírito Santo. Eu já ouvi muitas pessoas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, falar uma palavra torpe e colocar o nome de Deus. Falar um palavrão, xingar e acrescentar o nome de Deus. Isso é blasfêmia? Com certeza é blasfêmia. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que fez ou faz isso, ela já está condenada? Na minha opinião, não. A não ser que essa pessoa se recuse a se arrepender até o dia que o Senhor a chamar, ou seja, pela passagem pela morte. Uma pessoa que tem uma prática de blasfêmia e ela não se arrepende, morre sem se arrepender, sem confessar aquele pecado, ela não é perdoada, tá, irmãos? Porque o que acontece? Veja, nós falamos durante todo o livro de 1 João que existe a diferença entre aquele que anda na luz e aquele que anda nas trevas. Tem pessoas que frequentam a igreja e andam nas trevas.
É ótimo você ir à igreja, mas se o ir à igreja você não está cultivando um relacionamento com Deus, você está cultivando comportamentos pecaminosos, então eu quero te dizer, você pode ir na igreja até o dia de você morrer. Ainda assim, a sua vida não está garantida como a vida eterna. Muito pelo contrário. E aqui nós estamos falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nunca terá perdão. É culpado de perdão eterno. Estamos falando só de uma palavra? Eu creio que não, porque a blasfêmia ela é palavra ou ato. Irmãos, o Espírito Santo, quando Jesus estava para ir aos céus, ele explicou aos seus discípulos que ele iria, mas ele mandaria o Consolador. E o Consolador, ele mora naqueles que aceitam a Jesus. O Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas existem muitas pessoas que lutam contra o agir do Espírito Santo. Muitas pessoas que escutam a voz do Espírito Santo batendo na porta deles, não faça assim, se arrependa, pare de mentir, abandone esse pecado, saia desse caminho e vai simplesmente entristecendo o Espírito Santo. Isso é um ato de ofensa contra o Espírito Santo. E a pessoa que vive nessa prática pode ser um bom marido, pode ser uma mãe maravilhosa, pode ser a pessoa mais carismática, que faz muitas doações, ainda assim é pecado sem perdão. Entende? Então aqui está dizendo que menosprezar a voz do Espírito, fazer pouco caso, ridicularizar. Quantas vezes nós vemos pessoas ridicularizando do povo de Deus, da forma que o povo de Deus se comporta, da forma que o povo de Deus fala, de cultos, a forma que muitos cultos, não estou dizendo aqui que tudo é feito em nome do Senhor, vem de Deus, já falamos sobre isso, mas cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus diz que não terá perdão. É culpado de pecado eterno. Isso é tão sério que nós vemos que Paulo fala de uma situação como essa em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Veja as palavras de Paulo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então veja, alguns abandonaram o bom combate, alguns não mantiveram a fé, não mantiveram a boa consciência perante o Senhor. Ao contrário, algumas pessoas rejeitaram e naufragaram na fé. E veja, aqui Paulo dá até nomes no verso 20. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, se nós percebemos isso, uma pessoa que rejeita o Espírito Santo, que rejeita o agir do Espírito na sua vida, ele está cometendo uma blasfêmia. Às vezes a gente pensa que blasfêmia é errado. E isso, como eu falei, às vezes a pessoa xinga e coloca o nome de Deus. É blasfêmia? Sim. Mas muito mais sério é uma blasfêmia, às vezes, que não é nem usada com palavras, mas é praticada na sua atitude, o menosprezar, o ridículo. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de fé. Então, aquele que naufraga na sua fé, que rejeita, essa é a palavra-chave, rejeitar. Lembre, o Filho de Deus veio ao mundo, se fez carne, foi até a cruz e quando ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo para nos lembrar de tudo o que ele fez, de tudo o que ele falou. Então, rejeitar, a pessoa que rejeita, ela pode estar cometendo, certamente se morrer naquele pecado,
está cometendo um pecado pelo qual o levará à morte, não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual. Olha, como deve ser a nossa conduta? Agora a gente vai ficar investigando as pessoas, quem é que está blasfemando ou não está? Não. A nossa conduta deve ser baseada em oração em temor, para nós não cairmos na prática do pecado. A nossa prática também deve ser baseada em intercessão pelo nosso próximo, para que as pessoas, principalmente as pessoas que estão à nossa volta, que abandonem ao pecado, que se reconciliem a Deus. E se houver chance, nós devemos advertir, devemos chamar testemunhas, devemos seguir as diretrizes da palavra de Deus. Então, guarde isso bastante no seu coração. Complete na apostila. O pecado que leva à morte é rejeitar a Jesus e blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Vamos para as últimas admoestações finais desse livro, dessa carta. Estamos agora no finalzinho do capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protegeu e o maligno não o atinge. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Bom, João conclui a sua carta com frases que ele deseja que fiquem com seus leitores como se fosse a última palavra. Mais uma vez, algumas dessas frases já foram faladas anteriormente em outros capítulos e agora elas são repetidas devido à sua importância. Eu dividi esses versos finais em afirmações de fé para nossa maior compreensão e talvez, quem sabe, para a gente até memorizar. Se perder um pouco, né, a prática de memorização, mas é bacana nós memorizarmos. Às vezes a gente não está com a palavra de Deus, às vezes no meio da noite você não consegue dormir, se tem alguma coisa afligindo o seu coração, e você pode, ali onde você está, recitar a palavra do Senhor e ministrar a você mesmo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, as frases, afirmações de fé são essas. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. Quem é nascido de Deus tem sua proteção contra o maligno. Perceba que isso não indica ausência de lutas, e sim a garantia da proteção e da presença divina contra o mal que tenta nos separar do Senhor. Somos de Deus e não pertencemos ao mundo. Jesus, Filho de Deus, nos dá entendimento porque Ele é o verdadeiro Deus. Através de Jesus, herdamos a vida eterna. E, finalmente, se Jesus é o verdadeiro Deus, não podemos ter outros ídolos. Ídolos aqui não se tratam apenas de imagens, de santos ou coisas semelhantes, mas tudo aquilo que pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração e na nossa vida. E João termina dando essa advertência para a gente. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, essa é a mensagem que ele quer que fique no nosso coração no encerramento da sua carta. Então, complete essas frases na sua apostila. Satanás não tem poder sobre nós, o mundo está no maligno e Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Terminamos aqui o livro de 1 João, que eu amo estudar e amei estar compartilhando com vocês todos esses princípios da palavra de Deus, e nós vamos ver muitos outros assuntos nas próximas aulas nessa classe de cristianismo básico. Compartilhe com um amigo ou com um familiar no Brasil, se você tem sido edificado com essas aulas, e eu espero que você continue e conclua o curso com a gente. Deus os abençoe e até a semana que vem. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.